Aleluia. Amém. Vamos dar continuação, naquilo que temos estudado nas quartas-feiras. E vamos voltar ao nosso texto principal, que a gente leu na quarta-feira passada. Quem lembra qual foi o texto base que a gente leu quarta-feira passada? Alguém lembra? João, capítulo 1, isso aí. João, Evangelho de João, capítulo 1. E qual foi a lição de casa? Foi ler o Evangelho de João, não foi? Amém? A lição de casa foi ler o Evangelho de João. Então, quem não leu, está em falta. Quem não leu, está em falta, tá? Então já começa a ler aí, já começa a pôr em dias. Evangelho de João, capítulo 1. João tem só 21 capítulos. Se você ler um capítulo por mês, você ainda vai ficar 7 dias sem leitura. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1. E hoje nós vamos estudar sobre a humanidade de Jesus. Tá bom? Então vamos lá, João, capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir. Então diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Então está aqui o evangelista João, ele narrando a respeito de Jesus, e depois ele começa a dar testemunho de João, o Batista, aquele que batizou Jesus, e ele diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não está falando dele mesmo, o evangelista está falando de João, o que vinha batizando. E esse João Batista, ele não era a luz do mundo, mas ele veio para testificar da luz do mundo. Porque ele veio dizendo o seguinte: vem um após mim, do qual não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, que ele não batiza com água, ele vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Amém? E se a gente for olhar, irmãos, e estudar de uma forma minuciosa esse primeiro trecho aqui, principalmente do versículo 1 ao versículo 14, João, irmãos, ele, numa inspiração de Deus, ele sintetiza todo o plano de salvação. Ele começa a falar de Jesus, o Verbo que se encarnou, como Deus que estava no princípio, que tudo foi feito por ele, por intermédio dele, que ele veio ao mundo, que o mundo, os que era dele o rejeitaram, mas todos quanto aceitaram, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele faz um resumo glorioso de toda a Bíblia, praticamente, dentro desse trecho que a gente leu. Se a gente for pegar isso aqui e detalhar, a gente vai ver praticamente toda a Bíblia declarada dentro desse texto aqui. Mas vamos lá. Na quarta-feira passada, a gente voltou mais para estudar a respeito de Jesus, sobre a sua divindade. A gente estudou mais sobre a divindade de Jesus. Falamos que ele estava com Deus, no princípio. Lá em Gênesis comprovamos isso, a partir do momento que Deus disse haja luz,
Ali estava já a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa do Filho estava lá, né? Estamos estudando, conhecendo o Filho. Nós fizemos uma maratona, né, algumas quartas-feiras atrás, a respeito de conhecendo o Espírito Santo. E a gente, para conhecer a respeito do Filho, a gente tem que entender primeiro sobre a sua divindade, que Jesus, ele não foi criado, Jesus, ele é Deus, Jesus não é criatura, Jesus é o Criador, porque o próprio texto que a gente leu diz que por meio dele tudo que existe veio a existir, e se não for por meio dele, nada do que existe permanece. Amém? Então ele não é só a origem de todas as coisas, mas ele é aquele que fundamenta, ele é aquele que por intermédio dele tudo subsiste, por intermédio de Jesus. E isso comprova a sua divindade, né? Nós estudamos também, falamos dos dias remotos do Senhor, né? Como fala lá em Miqueias 5:2, se não me falha a memória, a gente falou desse texto, falando que de Belém nasceria o Salvador de Israel, aquele que não tinha contagem de dias ou origem de dias. E a gente falou um pouco sobre a divindade, a deidade de Jesus, que ele tem poder para curar, poder para ressuscitar, poder de julgamento, poder de salvação. Falamos a respeito também dele, que ele condena, né, pela sua palavra, e ele salva o homem, ele tem todo o poder. Então, isso, nesses textos, nós comprovamos toda a divindade de Jesus, que realmente ele é Deus, como João aqui, ele fundamentou, né, mostrando dentro dessa introdução, como uma genealogia, né, uma genealogia não terrena, uma genealogia celestial, dizendo que esse verbo estava com Deus, esse verbo era Deus, mostrando uma genealogia, digamos assim, do céu. Falamos também que o Evangelho de João é o Evangelho que identifica Jesus como eu sou, aquela mesma identidade de Deus no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, lá para Moisés, quando Moisés pergunta, Senhor, quem direi que tu és? Quando me perguntarem, Deus diz ao povo que eu sou. E essa mesma afirmação nós vimos aqui, eu acredito lá no capítulo 8 de João, falamos isso na quarta-feira passada, Jesus afirmando, dizendo assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, isso fica comprovado sobre a divindade de Jesus, mas também é necessário a gente fundamentar que Jesus, ele é Deus, mas o Deus que se fez carne. Amém? E o versículo 14 é o que fala disso aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso faz menção justamente ao Senhor Jesus. Jesus, ele é Deus, ele é Deus que se fez homem. Amém? E vamos falar um pouco a respeito dessa questão sobre a humanidade de Jesus, sobre o ministério terreno de Jesus, ou seja, ele tinha forma humana, mas a essência divina. Amém? Ele era um homem, porém Deus. Forma humana, essência divina. Vamos ler o capítulo 2 lá de Filipenses. Põe um marcador aí na nossa leitura principal. Tem um marcador aí que eu acabei de pôr o meu aqui. Vamos lá em Filipenses 2. E vamos ler o versículo 7. Amém? E diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém? Vamos ler? Filipenses 2:7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Amém? Então isso mostra a forma humana de Jesus. Porque era necessário, irmãos, quando a gente fala digamos assim, da humanidade de Jesus, é impossível a gente não entrar no plano de salvação.
Tá? Quando a gente fala de Jesus, da sua humanidade, dele ter, digamos assim, se despido, né, como a Bíblia fala, que não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem. Irmãos, com certeza isso vai nos arremessar para o plano de salvação. E seria impossível Jesus nos salvar sem que ele tomasse forma de homem. Era necessário, amém? Quando a gente estuda a respeito da humanidade de Jesus, a gente vai entrar dentro do plano de salvação. Agora, é o que falamos, Jesus ele é Deus, por ser Deus ele é eterno. Ele não tem origem de dias, nem fim de dias, ele é Deus. Amém? Agora, só que Jesus, ele quando vem, né, quando o Filho, ele vem ao mundo, quando o Verbo, ele vem ao mundo, é necessário ele fazer o quê? Carne. O Verbo se fez carne. E para ele se fazer carne, ele tem que passar por onde? Por dentro de um ventre de um ser humano, não é verdade? Então Jesus veio, era necessário passar por dentro de um ventre de uma mulher, né? Óbvio, né? Da qual foi Maria, para que ele pudesse assumir essa forma humana, para que ele pudesse cumprir o seu ministério terreno. Amém? E é lá em Lucas, no capítulo 1 de Lucas, que nós vamos ver essa afirmação, essa declaração. Lucas, no capítulo 1, o versículo 34 e 35. Amém? Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35. Então diz assim o texto: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então, irmãos, a filiação de Jesus seria: ele é filho de Maria, mas é filho de Deus. Amém? Ele é filho de Maria, porém filho de Deus. Por ser filho de Maria, ele herdaria um corpo terreno. E por ele ser filho de Deus, ele vinha na essência de Deus. Amém? Jesus não passa a existir, o Verbo não passa a existir a partir do ventre, Não. A partir do ventre ele toma a forma de homem, mas ele é Deus. É por isso que está errado aquela expressão, se alguém diz assim, Maria, mãe de Deus, isso é uma heresia. Porque Maria é um ser humano, gerada de dois seres humanos. A ela todo o nosso respeito, não é verdade? Como nossa irmã em Cristo, como serva do Senhor, obediente no seu propósito, do qual foi chamado, do qual Deus olhou e viu graça naquela mulher, mas de forma alguma se deve declarar que Maria é mãe de Deus. Maria, ela é mãe de Jesus. Amém? Quando a gente fala de Jesus, a gente está falando do homem chamado Jesus, porém ele é o Cristo de Deus. Jesus Cristo, Jesus, o nome humano, que significa o Yeshua, o Salvador, o Deus salva, o Senhor salva. Amém? Mas o Cristo, porque ele é um ungido de Deus. Então, tanto é que Maria, ela pergunta assim, mas como isso acontecerá? Irmão, porque nós somos limitados e tudo que Deus fala conosco, a nossa primeira forma de interpretar e entender é racionalizar as coisas. Nós vamos entender pela nossa razão. Então, quando o anjo disse que dela nasceria o Salvador, ela deduziu o quê? Para nascer o Salvador de mim, eu tenho que ser casada. Eu tenho que ter uma relação com um homem. Tanto é que ela disse aqui, não foi no versículo 34, ela disse assim, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ela entendia, claro, que para nascer alguém de um ventre de uma mulher, ela teria que se casar, ter um relacionamento íntimo com um homem,
para ela poder gerar. Aí, quando o anjo disse, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Você não vai ficar gestante de uma gestação natural. Você vai ficar gestante de uma gestação sobrenatural. Amém? Aonde a essência que vai estar dentro de você, a essência, a semente, não será semente de homem, mas a semente de Deus. Amém? Deus colocou a semente dele no ventre de Maria, para que ela pudesse produzir, encarnar o verbo, para que Jesus pudesse tomar forma de homem. E quando ele entra dentro dessa questão, aí agora, irmãos, é interessante, porque Jesus, ele como Deus, ele é eterno. Ele está dentro de um tempo totalmente fora do nosso tempo. Mas quando Jesus, agora, ele entra no ventre de Maria, né? O verbo começa agora a virar carne. O verbo começa a encarnar. Ele entra dentro do nosso tempo, dentro das nossas condições, dentro das nossas limitações. Irmão, Jesus passou 30 anos, mais ou menos, 30 anos, até ele começar o ministério dele. É tempo, né? 3 décadas. Jesus esperou todo esse tempo, 30 anos, até começar o ministério dele. E Jesus, ele estava dentro de todo um contexto humano, onde Jesus foi um bebê, teve que esperar todo o período da gestação para ele nascer. Ele precisou ser amamentado, ele precisou ser limpo, trocado, ele precisou de cuidados da família, do pai, da mãe, não é verdade? Jesus precisou aprender a falar, aprender a andar, aprender a comer só. Irmãos, tudo que você imaginar, Jesus passou por isso. Amém? Então ele estava dentro de toda a limitação humana. Assim como nós, Jesus estava preso, né, dentro de um corpo, onde é necessário o tempo correto para cada situação da vida. Agora, uma coisa aqui que eu coloquei, até para que a gente possa frisar, entenda que Jesus, ele é o Deus homem, ele é o verbo encarnado. Então, por ele ser o verbo encarnado, irmãos, então, a primeira coisa que algumas pessoas podem pensar assim, por Jesus ser carne, por Jesus estar num corpo de homem, ele pecou? Jesus pecou por ser homem? O que é que você acha? Jesus pecou por ser homem? Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito disso, a respeito da humanidade de Jesus. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 21. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? 2 Coríntios 5, 21. Então veja só, ele não conheceu o pecado e ele o fez pecado por nós. O que é que esse texto quer dizer? Esse texto, irmãos, ele quer dizer que Jesus, ele sendo Deus, ele não pecou, mas assumiu o nosso lugar de culpa. Amém? Jesus, ele não pecou por estar num corpo humano. E isso não é só o apóstolo Paulo que vai afirmar. A gente vai ver Pedro também vai afirmar isso. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, e também o versículo 22. 1 Pedro 2 e 22. Amém? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém? Então veja só, essa é a afirmação, esse é o testemunho que Paulo dá a respeito de Jesus,
Esse é o testemunho que Pedro, que foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, que acompanhou Jesus mais ou menos 3 anos e 6 meses aí, né? Pedro acompanhou Jesus praticamente dia e noite, e Pedro pode afirmar aqui, ó, ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Por quê? Porque Jesus estava na forma de homem, mas a sua essência era a essência de Deus. Amém? O Espírito Santo que no ventre de Maria que produziu, que foi gerado pela essência de Deus. Ainda também João, ele dá esse mesmo testemunho de Paulo, ele dá o mesmo testemunho de Pedro. Um pouquinho na frente aí, ó, se você for para frente, na primeira epístola de João, no capítulo 3, e o versículo 5, 1 João, na epístola de João, capítulo 3, e o versículo 5, diz assim: sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Amém? Nele não existe pecado. Ele se manifestou para tirar o pecado. Então, qual a necessidade de Jesus, sendo Deus, assumir uma forma humana? Justamente para isso. Quando Jesus assume a forma de homem, quando o Verbo se faz carne, ele entra dentro do propósito da salvação. Ele entra dentro do propósito para resgatar o homem para Deus. É por isso que era necessário, dentro, né, do plano de Deus, irmãos, a forma do homem se chegar a Deus, era necessário, né, um justo morrer pelo injusto. E quem seria essa pessoa justa? Aqui na terra não existia, não existe e nem vai existir. Era necessário Jesus, o justo. Ele cumpria todos os pré-requisitos de Deus. É por isso que Jesus, ele entra dentro do nosso tempo, o Verbo se faz carne, ele sendo Deus, agora ele começa a viver como homem, vivendo dentro do seu tempo, para morrer no nosso lugar, e a Bíblia vai dizer que ele não conheceu o pecado, mas ele veio para tirar os nossos pecados. Veja só o que é que Paulo fala ainda lá em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, depois de Coríntios, né? Capítulo 4, versículos 4 e 5. Amém? Gálatas 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Então, veja. Irmãos, a Bíblia, em momento algum, ela vai negar a humanidade de Jesus. De forma alguma. Né? Inclusive nos dias apostólicos, havia uma seita dos agnósticos, e eles difundiam a crença que Jesus, ele era um espírito. E quando eles afirmavam que Jesus ele era espírito, eles negavam a humanidade de Jesus. E quando eles negavam a humanidade de Jesus, eles estavam negando que Jesus sacrificou-se pela humanidade. Então, de alguma forma, eles anulavam o resgate de Jesus pela humanidade. Então, você vai ver que os apóstolos, eles afirmavam categoricamente que Jesus, ele se fez homem. E Paulo vai dizer aqui que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, para dizer que Jesus realmente ele veio de carne e osso. Amém? Tanto é que João vai dizer que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e osso, esse espírito é o espírito do anticristo.
João fala isso na sua primeira epístola. Se você for ler a primeira epístola dele, você vai ver, ele diz, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne e osso, esse procede do espírito do anticristo. Então, isso é para afirmar categoricamente que Jesus, ele assumiu forma de homem. Amém? Para quê? Com a finalidade de nos fazer receber a adoção de filhos. Amém? Para que a gente pudesse se tornar também filhos de Deus. Vamos ver aqui também em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 15. 2 Coríntios 5 e o versículo 15 nos diz assim. Isso agora para mostrar que realmente ele estava em forma de homem. Porque, irmãos, só quem pode morrer é quem está vivo, não é verdade? Então, olha o que Paulo fala aqui. 2 Coríntios 5 e o versículo 15, não é isso? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas que por ele morreu e ressuscitou. Amém? Então, isso aqui agora vai entrar em outra questão. A questão da ressurreição, da morte, né, de Cristo e da sua ressurreição, porque nós somos salvos a partir da morte e ressurreição de Cristo. E isso aqui vai afirmar a sua humanidade. Amém? Porque quando Jesus ele é crucificado, isso é comprovado diante de todos os homens, porque eles ficavam blasfemando ali, olha, você não é o Filho de Deus? Então desce dessa cruz aí, e Jesus morreu e ele esteve sepultado durante 3 dias. E essa notícia correu em todo Israel, em toda Jerusalém, né? Correu essa notícia em toda Jerusalém. E todos sabiam dessa notícia. Tanto é isso, que quando Jesus tem um encontro com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e Jesus chega para eles e pergunta, né? E eles, sem identificar Jesus pergunta assim, mas vocês falam a respeito do quê? Aí eles dizem assim, a respeito de Jesus, você não soube? Você é de onde, por acaso? Porque esse é o assunto que percorre sobre toda a terra, que Jesus, profeta, poderoso em obras, ele morreu e hoje já é o 3º dia. E nós aguardávamos que ele tivesse ressuscitado. Então, isso diante do tempo que Jesus viveu, encarnado aqui na terra, né? Isso foi uma notícia, digamos aqui, para aquele tempo geral. Todos sabiam que Jesus morreu. Agora, Jesus, ele também ressuscita. E o interessante agora, irmãos, é porque quando Jesus ele estabelece o plano de Deus, quando o Verbo, que é Deus, amém, que já falamos disso, o Deus Criador, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, quando o Verbo se faz carne, amém? Ele entra dentro do plano de salvação e ele vai viver agora numa dependência do Pai para mostrar, para reconciliar o homem com Deus. É por isso que nas afirmações de João, Jesus, dentre muitas que ele afirma de quem ele é, ele diz que ele é o caminho, não é isso? Ele diz assim, eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é isso que a Bíblia está falando, que ele é o único acesso, né? Essa é a manifestação da graça de Deus. Porque qual é a manifestação da graça de Deus? É o próprio Deus vindo em resgate do homem. Amém? É isso. A graça é o próprio Deus vindo em resgate do homem. Então Deus, ele desce, se faz homem para resgatar, para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Aí, como o homem ele nasce, ele aprende a andar, caminhar, vai crescendo em graça, vai crescendo, né, ali diante dos homens em sabedoria, porque Jesus foi crescendo em graça e em sabedoria, né? Aí depois Jesus estabelece o seu ministério, depois Jesus ele morre, isso comprovando que a sua humanidade, porque para morrer tem que estar vivo, um espírito não morre, não é verdade? Então ele morreu. Agora ao 3º dia o mesmo espírito que produziu ele no ventre de Maria, ao 3º dia o Espírito de Deus age, manifesta aí, o ressuscita
ergue aquele corpo novamente. Para quê? A fim de que concluísse a obra redentora, para mostrar diante de Deus dos homens a nossa salvação, mas levando mais para o lado da sua humanidade. Então ele morreu e ele ressuscitou. Agora, para mostrar exatamente o poder e a autoridade que Deus deu para esse homem chamado Jesus, esse nome poderoso, vamos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12. Atos 4, 12. Amém? Pega o 11 também. Atos 4, 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então veja só, Deus o honra, ou seja, Deus honra o Filho por ele ter se submetido, tomado forma de homem e cumprido todo o seu ministério. Então Deus dá um nome, esse nome Jesus, para que diante desse nome não haja outra forma de salvação. Não existe, irmão. Não existe Maomé, Buda, Cafúncio, Allan Kardec, Pedro, Paulo, Tiago, Maria, Isaac, Abraão. Você pode chamar todo mundo da Bíblia na hora da sua morte e ninguém vai valer de nada. A Bíblia diz que só através do nome de Jesus, olha só, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a recompensa, se nós formos olhar, essa autoridade Deus entrega ao Filho, amém? E isso, de certa forma, começa a mostrar, a sacramentar também a sua divindade. Amém? A sua divindade. Vamos voltar lá para Atos dos Apóstolos, ou melhor, Filipenses capítulo 2. Aí a gente vai ver isso aqui agora na íntegra. Filipenses capítulo 2. Paulo fala agora na íntegra sobre essa honra que Deus deu ao Filho. Amém? Filipenses 2, vamos ler a partir do versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou, veja só, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, irmão, não tem para ninguém mais, não. O nome de Jesus está acima de todo nome, tá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então veja aqui, irmãos, tanto está falando sobre a divindade de Jesus, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então não há outro nome. Jesus, quando ele cumpre o seu ministério, porque ele sendo Deus, o não usurpou ser igual a Deus, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação, antes a si mesmo se esvaziou, tomou forma de homem. A gente leu o versículo 7, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte, por obediência, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome. É por isso que diante do nome de Jesus, a doença, o demônio, amém? Ninguém ficar de pé, irmão. E quando a Bíblia diz um nome para que acima no céu, o nome de Jesus é reverenciado no céu, na terra e abaixo da terra. Que eu acredito que esse abaixo da terra faz uma menção aos demônios também. Porque o nome de Jesus tem autoridade no céu
para os seres celestiais, para os seres humanos e para os seres espirituais da maldade. Eles sabem do poder, da autoridade que há no nome de Jesus. Irmão, Jesus não compete com Satanás. Jesus, ele vence Satanás. Amém? Jesus não vai em quebra de braço, ver quem é que pode, não. Jesus simplesmente dá uma palavra. Irmãos, e ele é vencido. Você lembra aquele episódio que Jesus chega em Gadara? Aquele gadareno, aquele homem que vivia nos sepulcros, porque já tinha saído de casa há muito tempo, né? Possuído por uma legião. E aquele homem não tinha cadeia. A Bíblia diz que não tinha cadeia que pudesse prender aquele homem, que ele quebrava tudo. Quando Jesus chega, aquele homem vem de encontro a Jesus, falando: Jesus, porque viesse aqui me importunar? E Jesus simplesmente diz: sai da vida desse homem. Irmão, não houve debate, não houve discussão. Jesus só perguntou qual o nome dele. Ele falou que era legião porque eram muitos. E depois ele pediu para ir para os porcos. Só foi isso a conversa. Não teve eu não vou sair, eu não quero, ele é meu. Não. Sai. Então esse nome de Jesus tem poder. Amém? Então Jesus, não pensa que Jesus é aquele que vence, né? Na prorrogação dos 45 minutos, segundo tempo, apelando: opa, será que vai, será que não vai? Não. Jesus, ele é Deus. O nome dele está acima de todas as coisas, acima de tudo e todos. Amém? Glória a Deus. E agora, para mostrar também e falar um pouco da sua humanidade ainda, vamos ver João, capítulo 20, no Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler o versículo 26 e 29. João 20, 26 até 29. Amém? João 20, a partir de 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha essa afirmação que Tomé faz a respeito de Jesus. Senhor meu e Deus meu. Ou seja, ele reconhece a divindade de Jesus ali na hora. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes, bem-aventurados que não me viram e creram. Amém? Agora, isso daqui acontece quando? Quando Jesus já tem aparecido, depois da sua ressurreição, e os discípulos contaram para Tomé, e Tomé não estava ali, né, naquele momento. E Tomé disse: eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver. Mas todo mundo falando: eu só acredito se eu ver. E a Bíblia diz que passando 8 dias, estavam outra vez todo mundo reunido. Agora as portas estavam trancadas e Jesus entrou naquele ambiente. Amém? Jesus chegou lá, Jesus mostrou que ele havia ressuscitado. Irmãos, agora é um corpo glorioso, né? É um corpo que passa pelas portas trancadas, mas ao mesmo tempo, se alguém tocar, vai perceber que é carne, que não é espírito. Porque Jesus disse: ó, Tomé, sou eu. Toca nas chagas, toca também do lado onde a lança me furou. Pode tocar, olha aí, ó, vem, vê. E foi com esse corpo glorioso que Jesus ressuscitou. Amém? Jesus, quando volta, irmãos, ele não volta, né, com um corpo espiritual, não. É esse corpo em glória aí que ele ressuscitou. Amém? E ainda aqui em João, só para a gente finalizar por hoje, 21, aqui em João 21, versículos 12 e 14, diz assim, olha: disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já esta
E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus ele mandou Tomé apalpá-lo para mostrar que ele não era um espírito, Jesus ele comeu com os discípulos após a sua ressurreição, comeu e bebeu. Amém? Então, isso de fato comprova a sua humanidade. Isso comprova de fato que ele, sendo Deus, ele se manifestou na forma de homem, ou seja, o verbo se fez carne. Amém? Então, podemos afirmar que Jesus ele tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Limitado como homem aqui nesse tempo. Porque uma das afirmações é aquela quando diz, mas Senhor, nos dizes o dia que essas coisas acontecerão. E Jesus diz o quê? Que ninguém sabe a não ser o Pai. Não é isso que Jesus disse? Nem os anjos e nem o Filho do Homem, a não ser o Pai. Aí algumas pessoas dizem assim, então Jesus ele não era Deus. Porque Jesus fosse Deus, ele saberia, mas só que é necessário a gente entender, irmãos, que Jesus ele estava se movendo dentro de uma natureza humana. Amém? Então ali ele estava falando como o homem Jesus, limitado. Ele não estava falando como o Jesus Deus, sabedor, onisciente, amém? De todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos parar por hoje por aqui? Aí quando for quarta-feira que vem, vamos dar continuidade. Amém?